Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Então, estamos aqui para mais uma aula de Química. Espero que vocês estejam animados aí para a gente aprender mais um pouco, né? Nós estamos falando sobre as reações de simples troca ou deslocamento, em que condições essas reações ocorrem e não ocorrem, né? Nós falamos no caso dos metais, no caso dos ametais, como que a gente faz? Existe lá uma fila de reatividade dos metais. Falamos que os alcalinos e os alcalinos terrosos são os mais reativos de todos. E falamos que lá no final da fila vem os metais nobres, né? Quanto mais nobre é o metal, menos reativo ele é. E falamos também quanto aos não metais, que são a parte negativa da fórmula, né? Quando um não metal ou ametal quer roubar o lugar do outro, que também é negativo como ele. Existe também a filinha de reatividade deles. Então, nós estávamos fazendo atividades na última aula, quando a aula terminou. Então, nós paramos nessa parte aqui, ó, nesse exercício aqui exatamente, onde a gente fez essa equação do carbonato ácido de amônio, que quando é aquecido, ele se decompõe em gás carbônico, amônia e água, certo? Então, nós vamos continuar aqui mais algumas atividades de simples troca ou deslocamento. Então, ó, recordando aqui a nossa fila de reatividade, tá tudo aqui nesse mesmo PowerPoint que eu mandei para vocês, ó. Os mais reativos, alcalinos e alcalinos terrosos. Depois deles, vem os metais comuns, tipo alumínio, zinco e ferro. Depois vem o hidrogênio e, por último, os metais nobres, que são o cobre, o mercúrio, a prata e o ouro. Essa fila é a fila de reatividade dos metais. Nós temos também a fila de reatividade dos ametais. Olha só, o ametal mais reativo que nós temos é o flúor. Depois do flúor, nós temos oxigênio, cloro, bromo, iodo e o enxofre e o carbono por último. Tá bom? Então, nessa atividade que eu estou propondo para a gente fazer hoje, nós vamos completar as reações quando elas ocorrerem, porque a gente sabe que existem casos em que elas não vão ocorrer, certo? Então, o primeiro passo é você determinar quem está querendo roubar o lugar de quem. Então, ó, no primeiro, por exemplo, o que está sozinho é o Na, ele é positivo, ele é metal.
Então, ele está querendo roubar o lugar de quem? Do AG. O Na, gente, é alcalino, é família 1A. Então, ele é altamente reativo. E o Ag é metal nobre. Então, ele é lá do final da fila. Então, essa reação acontece. O Na tem reatividade suficiente para roubar o lugar do Ag? Tem. Então, ó, aqui você vai quebrar positivo e negativo. O positivo vai juntar com o negativo. Ó, vai ficar o quê? NaCl mais o Ag, que vai ficar sozinho. Ele vai terminar a história sozinho. Tá bem? Na segunda opção, olha só, quem está sozinho? O cobre. Você sabe que o cobre é um metal nobre. Se ele é um metal nobre, ele está lá no final da fila de reatividade. Ele é positivo e ele está querendo roubar o lugar de quem aqui, ó? Do zinco, que também é positivo. Aí eu te pergunto, o cobre é mais reativo que o zinco? Não, o cobre é mais nobre do que o zinco. Então ele não é mais reativo, o zinco é mais reativo que ele. Então ele não consegue tirar o zinco dali. Essa reação, então, nós vamos falar o quê? Que ela não ocorre. Ok? Beleza. Aí, no terceiro caso, nós temos o contrário. O zinco, que está sozinho, é um metal comum, está querendo roubar o lugar do cobre, que é um metal nobre. Então, se o cobre é metal nobre, ele reage pouco. O zinco reage mais do que ele. Então, o zinco vai conseguir roubar o lugar do cobre. Então, nós vamos quebrar aqui, ó, positivo, negativo. E o positivo vai juntar com o negativo. Presta atenção, porque a valência do zinco é 2. Então, na hora que você juntar, vai ficar ZnCl2 mesmo. Mas quem que vai acabar sozinho a história? O cobre, porque ele é menos reativo. Então, ele vai terminar a história sozinho. Ok? Beleza. Outro, ó, quem tá sozinho aqui nesse caso? O ferro tá sozinho. O ferro é um metal comum. Ele tá querendo roubar o lugar do H. Ó, se você tiver alguma dúvida, você volta lá na nossa fila, ó. O ferro, olha a situação aqui, ó. O ferro tá aqui, ele tá querendo roubar o lugar do H. O ferro é mais reativo que o H? É mais reativo que o H. Então, ó, voltamos lá, ele consegue então roubar o lugar do H, ó. Você vai quebrar aqui positivo e negativo. Então, ó, o ferro vai ficar junto com o SO4 e o H2 vai terminar a história sozinho. Ok? Mais um, ó. Tem que ficar craque nisso, gente. Tem que fazer isso tudo. Depois vocês repitam essas equações, tá? Para poder ver se entenderam mesmo, ó. O Al agora, que é um metal comum, igual ferro, olha, tá querendo roubar o lugar do H. Consegue? Consegue. Se tiver dúvida, volta lá, ó. Aqui o Al aqui, ó. O Al e o H, ó. O Al é mais reativo que o H. Então, ele consegue roubar o lugar do H. Beleza. Então, nós vamos quebrar, ó. Positivo, negativo. Detalhe, o Al fica junto com o Cl. Mas a valência do Al, quem lembra aí o NOx dele? Ó, é 3, ele está na família 13 ou 3A. Então, ele forma o AlCl3, certo? E o H fica sozinho. Aí você tem que lembrar que não existe H sozinho, que o H é diatômico, só existe H2. Então, como você tem 3 Cls e 2 Hs, o melhor que você tem a fazer é colocar o que aqui para balancear? Ó, um 6. Porque aí você vai ficar com 6 Hs, se coloca um 3 aqui, ó.
3 vezes 2, 6. E ficou com 6 CLs. Então, você vai colocar um 2 aqui, ó. Para ficar 2 vezes 3, 6 CLs. Acabou ficando com 2 ALs também. Então, você vem aqui com um 2 aqui no AL. Ok, gente? Isso aqui para você poder balancear a sua equação. Você sabe que as quantidades antes da seta de cada elemento tem que ser iguais às quantidades depois da seta. Tá bem? Continuando, ó. Aqui eu tenho o PB sozinho. Ele está querendo roubar o lugar do H. O PB, deixa eu ver se tem ele aqui na nossa listagem. O PB, não tem o PB aqui na nossa listagem. Mas o PB, ele é um metal comum. Ele entra aqui nos metais comuns, tá? O chumbo. Então, ele é mais reativo que o H. Então, ó, na hora que você vai fazer aqui, ó, o PB rouba o lugar do H. Então, ó, quebrou positivo, negativo. Então, o PB fica junto com o ClO4. E o H fica sozinho. O detalhe é que a valência do PB vai ser 2. Então, tem que descer um 2 para cá, ó. Como tem 2 desse, você vai colocar um 2 aqui na frente, para ficar, ó, 2 cloros, 2 cloros. 8 Os, 2 vezes 4, 8 Os. Só que você acabou ficando com 2H. Ainda bem, né? Porque o H é diatômico. Então, tem que ficar H2 na história. Ok? Então, o mais difícil até agora está sendo o balanceamento, né? Porque determinar se a reação ocorre ou não, tá tranquilo, não tá difícil não. Depois nós temos, ó, a platina. O que você me diz da platina? A platina não está naquela fila de reatividade nossa, mas você sabe que a platina é um metal nobre, não sabe? Você já ouviu falar em disco de ouro, disco de prata e disco de platina, não é? A platina é nobre. E ela quer roubar o lugar do H. Olha, ela não consegue roubar o lugar do H, porque os metais nobres vêm depois do H. Então, essa reação aqui, a gente diz que ela não ocorre, porque a platina é menos reativa que o hidrogênio. Ok? Vamos aqui agora, ó. Agora nós vamos misturar os ametais. Olha essa situação aqui, ó. Quem está sozinho? O flúor, o F2. E o flúor é negativo. Então, ele vai estar querendo roubar o lugar de quem? Do cloro. Na dúvida, você volta lá, ó. O flúor, vamos apagar aqui para a gente poder ver melhor, ó. O flúor querendo roubar o lugar do cloro. Ele consegue? Consegue. Ele é mais reativo de todos. Então, beleza. Então, eu vou quebrar positivo e negativo. Então, o positivo daqui vai juntar com o negativo de cá. Vai ficar o Na junto com o F. Só que a valência do Na é 1 e a valência do F também é 1. Então, vai ficar NaF mais o Cl vai ficar sozinho. Aí você tem que lembrar que o Cl sozinho não existe. Só existe Cl2. Lembra quais são, gente, as moléculas diatômicas? Vamos recordar aqui no cantinho, ó. É o H2, o N2, o O2. E a família 7A, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, o Cl não existe sozinho, tá vendo? Ele é diatômico. Nesse caso, como eu tenho 2 Cls aqui, eu vou ser obrigada a pôr um 2 aqui, para eu ficar com 2 Cls. Fiquei com 2 Na e 2 Fs. Então, eu vou colocar um 2 aqui também, ó.
2 Na e 2 Fs. Está valendo para os dois, porque eu tenho um aqui, ó. 2 vezes 1, 2 Na, 2 vezes 1, 2 Fs. Ok? E aqui fica 1, quietinho. Outra situação que nós temos, olha só. O I está sozinho. O I é ametal, é negativo. Ele está querendo roubar o lugar do Cl. Então, ó, volta lá, quem não decorou ainda. O I está querendo roubar o lugar do Cl. Ele consegue? Não, o Cl é mais reativo do que ele. Então, ele não consegue roubar. Então, essa reação aqui, nós vamos falar que ela simplesmente não ocorre. Ok? Depois nós temos, ó, o Cl sozinho. Olha como que ele escreveu a equação, te induzindo a errar. Porque sempre que aparece sozinho, aparece na frente. Ele colocou o sozinho depois. Olha, não tem o menor problema. O sozinho, que é o Cl2, está querendo roubar o lugar do I. Olha, aqui em cima a gente viu que o I não consegue roubar o lugar do Cl, porque o Cl é mais reativo. Então, nessa daqui vai dar certo, ó. O Cl que está sozinho vai roubar o lugar do I. Então, nós vamos positivo, negativo. Lembra que esse aqui é o negativo. Então, ó, o positivo junta com o negativo. O Na junta com o Cl. Aí você troca as valências. A valência do Na é 1, a valência do Cl é 1. Então, vai formar NaCl, tá? E o I vai ficar sozinho. Ah, Patrícia, não existe I sozinho. Olha aqui, o I é diatômico. Só existe I2. Beleza. Só existe I2, então eu tenho 2 Is depois da seta. Eu tenho que colocar um 2 aqui para eu ficar com 2 Is antes da seta. Só que eu acabei mudando o Na também, olha. Então, quando eu mudei o Na, eu vou pôr um 2 aqui. 2 vezes 1, 2 Na. 2 vezes 1, 2 Cls. 1 vezes 2, 2 Cls. Agora acertou tudo. Entenderam? Fácil, né? Aqui, ó, eu tenho o sozinho, é o K, tá querendo roubar o lugar do H. O K é da família 1. Ele é alcalino. Então, ele é altamente reativo. Ele vai conseguir. Então, vamos separar positivo e negativo. Então, o K junta com o Cl. E o H termina sozinho. Ah, Patrícia, não existe H sozinho. Só existe H2. Verdade. Então, eu vou colocar o 2 aqui na frente. Fiquei com 2 Cls. Então, vou colocar um 2 aqui para me ficar com 2 vezes 1, 2 Cls. 2K, 2K. Ok? Beleza. Próximo, olha lá. No próximo nós temos o zinco, que é metal, então é positivo, querendo roubar o lugar da prata. A prata é mais nobre. Então, se ela é mais nobre, ela é menos reativa. Então, o zinco vai conseguir roubar o lugar da prata. Então, nós vamos separar positivo e negativo. Então, ó, o zinco é positivo, ele vai juntar com o negativo de cá. O zinco junta com o SO4. Olha só. A valência do zinco, vocês também já devem ter memorizado, é 2. E a valência do SO4 também é menos 2. Então, vem 2 para cá, 2 para lá. Vai cortar o 2 com 2. Vai ficar ZnSO4 só. Mas, quem vai terminar a história sozinho? O Ag. Ah, Patrícia, um ZN, um ZN. Um S, um S. 4 Os, 4 Os. Beleza. Mas eu tenho 2 Ag aqui. Eu posso colocar um 2 pequeno aqui? Ó, o Ag está entre as substâncias diatômicas? Não. Então, você não vai colocar o 2 pequeno. Você vai colocar um 2 grande aqui, porque o Ag é um metal. Ele existe sozinho, esse metal puro, prata. Você vai apenas falar que são 2 mols dele, de prata.
Tá bem? Ótimo. E agora eu tenho o Na sozinho, querendo roubar o lugar do Ca. Os dois são metais, olha só. Só que o Na é da família 1A, ele é alcalino. O cálcio é da família 2A, é alcalino terroso. Se vocês observarem aqui na nossa fila, vocês vão ver que, ó, o Na tá aqui e o cálcio tá aqui. Então, o cálcio é mais reativo que o Na. Nesse caso aqui, ó, o cálcio é mais reativo que o Na, então essa reação não ocorre. Ok? Porque o Na não tem reatividade suficiente para roubar o lugar do cálcio. Depois eu tenho o Mg, que é positivo, metal, querendo roubar o lugar do H, certo? Então, ó, o Mg é da família 2A, ele é alcalino terroso, é muito reativo. Ele consegue roubar o lugar do H. Então, eu vou separar positivo e negativo, esse aqui é positivo. Então, ó, o positivo juntou com o negativo. O Mg juntou com o Br. Detalhe, o Mg é da família 2A, então a valência dele é 2, vai descer um 2 para cá. A valência do Br é 1, porque ele é da família 7A, ele quer ganhar um elétron. Então vai ficar MgBr2. Mas quem ficou sozinho? O H. Só que o H não existe sozinho, ó, só existe de 2 em 2, então ele vai virar o quê? H2. Então, para balancear agora, ó, um Mg, um Mg. 1H, 2H. Então, vou colocar um 2 aqui na frente. Gente, sempre que vocês forem balancear, lembra que você só pode colocar número grande aqui na frente, tá? Você não pode colocar número pequenininho, não. Você só pode colocar coeficiente, que são esses números grandes aqui da frente. Se você coloca número pequenininho, você está alterando a fórmula da substância. Você não pode alterar a fórmula, você pode alterar a quantidade, tá bem? Acabei ficando com 2H, 2H, 2Br, 2Br. Acertou. Agora eu tenho o Cu, que está sozinho, querendo roubar o lugar do Zn. O Cu é nobre, ele não consegue roubar o lugar do Zn. Então, essa reação aqui, nós vamos dizer que ela não ocorre, ok? Por outro lado, nós temos o Zn, que é um metal comum, querendo roubar o lugar do H. Então, olha lá, o Zn, metal comum, querendo roubar o lugar do H. O Zn é mais reativo que o H. Então, se o Zn é mais reativo que o H, ele vai conseguir, ó. Nós vamos separar positivo e negativo, e ele é positivo, porque ele é metal, ó. Então, o positivo juntou com o negativo. Vai ficar ZnSO4 e o H vai ficar sozinho. A gente sabe que o H é diatômico, então ele vai ficar H2. Conferindo, um Zn, um Zn, um S, um S, 4 Os, 4 Os, 2 Hs, 2 Hs. Ok? Então, olha só, nessa aula de hoje a gente fez um monte de equações, algumas que ocorrem, outras que não ocorrem, de simples troca. Eu vou optar por a gente começar a falar de reação de dupla troca numa próxima aula, para a gente poder não confundir as coisas, não correr o risco de confundir uma com a outra, tá bem? Então, eu vou finalizar por aqui. O meu conselho para vocês é: peguem essas equações e façam novamente. Tenta fazer sem olhar o resultado e depois, no final, você confere.
Caso fique alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo, tá bem? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.